Para a leitura do livro de Daniel, capítulo 5, tá? Ok? Então, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5, veja aí a palestra, né? Daniel capítulo 1, Joilson de Assis, Daniel capítulo 2, Joilson de Assis, Daniel capítulo 3, Joilson de Assis, Daniel capítulo 4, Joilson de Assis. No 1 tem a introdução, quem fez o livro, como fez o livro, 600 anos antes de Cristo, tal. Fala sobre a cultura, os deuses Inque, né? A cultura babilônica e tal. E agora vamos de capítulo em capítulo, lendo e entendendo. Você está convidado para participar, tá? Muito obrigado. Jesus te abençoe grandemente. Vamos lá. Daniel, né? No capítulo 5, né? Fala sobre a festa de Belsazar, né? Fala também sobre os utensílios, né? Do templo de Salomão, que foi levado para a Babilônia, né? E a sentença escrita na parede, né? A sentença escrita na parede. Cada capítulo tem sua característica. Capítulo 4, Nabucodonosor se converte, vira um bicho, né? As pessoas, foi a interpretação muito boa, virou um pé grande. E aí ele se converteu, louvor ao Deus do céu. E agora vem a outra continuidade. O livro de Daniel é maravilhoso, porque ele é místico, ele é histórico, ele é teológico, ele é filosófico, tudo ao mesmo tempo. Ele é profético, é um livro profético. Então, vamos agora para a festa, né? Aí fala sobre essa festa, sobre essa mão misteriosa, né? Que vem na festa, e isso também remete ao final do Império Babilônico e o início do Medo-Persa. O Medo-Persa e o Babilônico são muito semelhantes, né? Então vamos lá? Bora, deixa eu colocar aqui no texto, tá? Não, queria na versão Almeida. Ótimo. Então isso aqui não vai poder ficar aqui, não. Não. Vai ter que sair daqui, senão vai ficar na frente. Deixa eu olhar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Não vai dar aqui, não vai dar não. Pronto, vai ter que tirar isso aqui daqui. Pronto, ok. Vamos lá? Bora. Leitura do livro de Daniel, capítulo 5. Lemos. Deus nos dê a graça, tá? Você vai escrevendo aí nos comentários, né? Vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença de 1000. Então 1000 também era um nome, geralmente 1000 era um número infinito. Quer dizer que tinha 1000, mas podia ter 10.000, 5.000, 3.000, entendeu? Mas o texto fala 1000. Até porque quando no texto original fala miríades. E o miríades é onde vem o nome milênio. Que depois de um tempo sem fim, aí se dizia miríades, né? Mas aqui retrata 1000. Seria 1000 líderes. É um encontro muito importante. Então ele foi beber o vinho, ou seja, ter comunhão com 1000 senhores, né? Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Lembre-se, antigamente geralmente tinha mulheres e concubinas. O que é mulheres? É mulher. E o que é concubina? É concubina. Oh, que profundidade, velho! As mulheres seriam as originais, e as concubinas seriam mulheres não nobres. Na Bíblia também fala, né? Jacó teve 2 mulheres e 2 concubinas.
Salomão teve 1000 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas. Então as concubinas eram mulheres de origem não nobres. E as mulheres geralmente eram nobres, né? Então aqui faz a diferença bem, ó. Então foi uma festa, foi uma zorra, né? Chamou tudo que era mulher, ó. Belsazar, apresentado como filho, né, de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu nos braços da mulher, morreu crente, morreu convertido, depois que ele virou lobisomem, essas coisas, virou animal, teve aquele moído todo, eles louvaram a Deus e tal, mas ele louvou a Deus, mas não devolveu as coisas de Deus, não libertou os escravos, o sistema continuou. Quando Nabucodonosor voltou o juízo dele, que ele virou um lobisomem, um bicho, né? Veja aí no capítulo anterior, a nossa interpretação, os babões, tudo voltou ao normal. Mesmo ele convertido, ele louvou a Deus e tal, mas aquele negócio, né? Ele louvou a Deus, mas não devolveu as coisas de Deus, ele não soltou os escravos judeus, então ele continuou assim, converteu, mas não, tá entendendo? Não liberou, não. O seu filho fez essa festa com os nobres, era uma festa de gala, era uma festa muito forte, e ele mandou trazer os copos, canecos de ouro do templo de Israel, que era de Salomão, né? E para os príncipes beberem, e as suas mulheres e concubinas, né? Depois podemos falar sobre a estrutura familiar do Velho Testamento. A estrutura familiar do Velho Testamento é de assustar, mas é uma estrutura muito boa. O top era Israel, tá? Mas a estrutura familiar do antigo mundo, tá? Aí eu posso falar da estrutura familiar antes do dilúvio e a estrutura familiar depois do dilúvio, dos reis de Israel, da Síria, do Egito, como é que eles pensavam, como é que eles se casavam, como eram os casamentos antigos, tá bom? E trouxeram os vasos de ouro para as mulheres beberem, as concubinas também, né? E beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Então eles começaram a adorar novamente aos deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Começou aquela velha idolatria da Babilônia, né? Cuja a ideologia também que o líder, o presidente, o rei, era um tipo de Deus. Na mesma hora apareceu um dedo de mão de homem. Então apareceu um dedo de mão de homem e escrevia de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio. E o rei viu a parte da mão que estava escrevendo. Então apareceu uma mão lá, uma mão invisível, né? Novamente que no texto anterior aparece uma voz invisível e Nabucodonosor vira a cabeça e aí aparece uma mão. Essa mão é de quem? É de Deus? É do anjo, do arcanjo Miguel? Porque o arcanjo Miguel é o guardião de Israel, né? Essa mão escrevendo. Escrever no mundo espiritual nos sonhos significa sentença, né? É declaração, é algo oficial. Mudou-se então o semblante do rei. O rei ficou olhando e tinha uma mão, um cara invisível e só a mão escrevendo na parede. Aquelas linguagens cuneiformes. Mudou-se então o semblante do rei e os pensamentos dele turbaram. E juntas dos seus lombos relaxaram. Os ombros dele caíram. Estava assim, ó, ele... E seus joelhos batiam um no outro. Ele ficou com medo. Que isso? Um fantasma? Que negócio é esse? Um homem invisível, eu estou vendo só a mão? E ele está escrevendo uma palavra na parede? E gritou o rei com força, que se introduzam. Novamente, o filho de Nabucodonosor tinha o mesmo costume do próprio Nabuco. Nabuco para os íntimos. Quando acontecia qualquer coisa estranha, o Nabucodonosor chamava todos os sábios da área para ver, para olhar, para pensar. Então gritou o rei com força: se introduzam os astrólogos, os caldeus. Novamente os caldeus aparecem, que os judeus vêm dos caldeus. Astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê este escrito, me declara a sua interpretação,
será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então, uau, velho, o cara falou coisa muito, né? Então, na cadeia do poder, já que existem 1000 príncipes ali, seria o terceiro governante. Olha. Então entraram os sábios, com licença, mas não puderam ler os escritos, fazendo saber a sua interpretação ao rei. Antigamente, quando você não sabia ler, aí você dizia que as vistas estavam fracas, você ia para um lugar onde as pessoas não sabiam ler, aí você mostrava uma coisa, o cara dizia, eu não estou conseguindo ler, minhas vistas estão fracas. Então, os astrólogos, os caldeus e os caras sabidos da época, eu também, assim, eu não estou conseguindo ler essa letra. A rainha, por causa da palavra do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo, ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem mude o seu semblante. Essa rainha, ou é a mulher do filho de Nabucodonosor, ou é a mãe, né? Há no reino, porque a mulher de Nabucodonosor sabia que Daniel e os caras lá eram muito sabidos. Então, quando se fala rainha, mas não tem identificação, diz assim, a rainha. Então, a rainha pode ser a mãe, né, dele, e pode ser a mulher dele. Você está entendendo? Você acha que é o quê? Eu acho que é a mãe, porque a mãe sabia que existia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Há no reino um homem no qual o Espírito dos deuses santos, olha aí, o que o Nabucodonosor chamava. O Nabucodonosor chamava que Daniel era possuído pelos deuses santos. Olha, então, possivelmente seja a rainha, a mãe do filho. A mãe, né? A véia. E é. Há no teu reino um homem no qual o Espírito dos deuses santos e nos dias do teu pai achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu entre os magos, mestre dos magos. Então Daniel era o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhos. Olha. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, entendimento, interpretando seus sonhos, aplicando os enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, eu acredito que essa menina é a rainha. Aí, Cláudia diz, eu acho que é a mulher dele. Olha, o que você acha, né? Então, vocês comentem aí, tá? Então, Daniel, como é que Daniel conseguiu esse espírito de interpretar sonhos? Como é que Daniel conseguiu, Sadraque, Mesaque e Abednego? A campanha do vegetal. A campanha do vegetal do pastor Joilson, Na verdade, a campanha do vegetal não é do pastor Joilson. O pastor Joilson foi o primeiro a lançar. A campanha do vegetal foi Daniel que lançou. Aí, tem ouvido a respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti acha-se luz. Olha, entendimento e excelente sabedoria. Em nós que acreditamos em Deus, deve haver luz, entendimento e excelente sabedoria. Como é bom participar de um grupo onde tem uma pessoa que é luz. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Então, em Daniel havia luz. Tem gente que é cheio de trevas, cheio de dúvida, cheio de sentimentos ruins. Daniel não, ele era cheio de luz, de entendimento, alta sabedoria. É assim que devemos ter. As nossas maiores ambições é ter luz, paz e luz, e entendimento e sabedoria. Olha, agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, o rei falando, astrólogos, para lerem este escrito, e me fizeram saber suas interpretações, mas não puderam dar a interpretação desta palavra.
Eu, porém, tenho ouvido de ti que podes dar interpretações de sonhos e resolver dúvidas. Agora, se puder ler este escrito, faz-me saber a sua interpretação, e serás vestido de púrpura. Púrpura é honra. Púrpura é vermelho, né? É púrpura? Não, púrpura é um pano, velho. E terá cadeias de ouro no pescoço. Cadeias de ouro, aquelas correntes de ouro. E no reino serás o terceiro governante. Ou seja, ele ofereceu um uau. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios de ouro a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Daniel aí não quis nada do rei, filho de Nabucodonosor. Mas ele aceitou as dádivas de Nabucodonosor. Daniel era príncipe, governante de vários lugares. Ele era rico e poderoso. Nabucodonosor fez isso com ele. Agora, ele não aceitou do filho. Disse: fica para ti, eu não quero. Então, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a majestade. Então ele fala que Deus deu ao Altíssimo. E olha que Nabucodonosor era cruel, né? Mas às vezes as leis favorecem os cruéis, tá? O rei, ó Deus, Nabucodonosor devia ter ficado aleijado, diabético, doente, hipertenso, no SUS, né? Se ele fosse pentecostal, possivelmente estaria lá. Ele era ruim, velho. Nabucodonosor era ruim. Mas ao contrário, o texto mostra. Foi isso. O texto mostra que Nabucodonosor ficou rico, poderoso. Deus deu glória e honra a Nabucodonosor. Então a gente tem que ver e entender a Bíblia, né? Entendeu como é a coisa? Quem é punitivo, né? Deus, sou tão peido, Deus te pune, Deus te mata, Deus te lasca. Nabucodonosor morreu rico nos braços da mulher dele. Nem o inimigo matou Nabucodonosor. E o filho dele reinou, mesmo depois que ele ficou doido e virou um animal. Então, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a honra e a glória. Então, de alguma forma, a lei favoreceu, a lei do universo favoreceu, Deus favoreceu a Nabucodonosor, mesmo ele sendo um cara muito ruim. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam e temiam diante dele. Tremiam e temiam. O cara era fera. E quem queria matava, a quem ele queria ele matava, a quem ele queria conservava a vida, e quem ele queria engrandecia, e a quem ele queria abatia. Era essa a força de Nabucodonosor. Mas nós encontramos Nabucodonosor um ímpio, que lascou a casa de Deus, que matou muitos judeus, que levou Sadraque, Mesaque e Abednego para o seu palácio, levou inclusive os utensílios que eram usados aí pelas mulheres, que não podia, as mulheres não podiam tocar nos utensílios da casa de Deus. Não podia, porque podia estar menstruada, lascou. Então, era um pecado enorme. As mulheres não entravam na igreja, na época, nem podia tocar em nada. A mulher só chegava no pátio. E ele levou os objetos para a mulher tomar cachaça e beber uma e namorar com os caras. Então, mas quem trouxe esses objetos foi Nabucodonosor, o pai dele. E mesmo assim Deus deu tanta coisa a ele. Então existe um tipo de favorecimento legal para uns e para outros não, como se fosse uma lei universal. É como o carisma. O que é carisma? O carisma é um poder. Esse poder pode manifestar no justo, no ímpio, no político, num comediante. O carisma é aquilo que você fica olhando o cara, mesmo se o cara é meio abestalhado, mas você gosta dele. É um tipo de poder da atração. Você está entendendo? Isso manifesta num cantor, né? Ou em vários cantores. Os caras tiram até as calças para os cantores, né? Às vezes até cantando bem ou cantando mal, se tiver carisma, bota para arrasar. Azul caneta, azul. E tá com dor de barriga, é? Não, tá cantando. Azul caneta. Eu tô cantando, não tô falando de ninguém não. Eu só falo de bem. Mas eu falo que o cara tem carisma.
Tem carisma. Tem carisma aquele cara que mandava todo mundo se lascar. Tem carisma quem chamava palavrão. Não quer dizer que é ruim, né? Eu estou mostrando poder, energia vibração. Tá entendendo? Quando eu falo sempre positivo, né? Ó, o Azul Caneta é um exemplo positivo. Porque o cara sai da Paraíba cantando com o jeito dele e todo mundo fica imitando e pensando nele. E uma música Azul Caneta, Caneta Azul. Tiririca, né? Tiririca, né? Tiririca Florentina. Mas nessa brincadeira ela atraiu muita gente. Então existe um carisma, tem padre, né? Erguei a mão e dai glória a Deus. E tem aqueles caras da comunidade, mas não sei o que lá, polícia, não sei o que lá, o carisma, ele não tem religião, ele manifesta no político bom, ele manifesta no político ruim. A turma vai atrás do carisma, é um poder de atrações. Coloque aí, por favor. É um poder de atração. Então chama-se elevações. A Bíblia diz assim, que devemos respeitar quem está em destaque, em elevação. Então quando a turma entra em elevação, até ele cantando assim, vai lacraia, Valentina, relaxa aí, não sei o que lá, uma conversa besta, uma música tão fraquinha, mas se torna forte por causa do carisma. O que é carisma? Poder, capacidade. Você acha que os políticos dominam porque eles falam bem? Você acha que os políticos dominam porque eles são direitos? Eles dominam por causa do carisma. Teve carisma, você sai de dentro da lama e vai para dentro do trono. O carisma é um poder de atração. A pessoa fica ligadão em você. Isso chama-se borogodó aqui no Nordeste. Fulano tem borogodó. O que é borogodó? É atração. A mulher olha para ele, dá vontade de ir para a cama com ele. Tá entendendo? E sem borogodó? Sem borogodó, meu amigo, uma lata vazia. O cara é bonito e tal, mas... Entendeu? O cara é... Agora com borogodó. Aí o cara manda a mulher se lascar, ela diz, só se for com você. Manda a mulher embora, eu vou, mas se for com você. Então o borogodó, o carisma, tá entendendo? Ele é uma energia. Então tem político que mesmo lascado, todo arrombado assim, no sentido de ciência, alguma coisa assim, ele tem carisma. No momento que ele fala, ele encanta a serpente. São encantadores de serpente. Então, o que houve com Nabucodonosor, que Daniel fala, foi isso. Algo no universo deu a Nabucodonosor o poder. E ele dominou o mundo inteiro, mesmo lascando Israel. Porque Nabucodonosor ferrou Israel. Ele se converteu, mas não devolveu. Entendeu? Não devolveu. O poder e o domínio estão ligados à genética. Veja aí no nosso canal, o poder e o domínio estão ligados à genética. Não é palavras bonitas. O cara vende veneno e o cara toma. Isso acontece com pastor, acontece com político. Não teve aquele pastor que mandou todo mundo se matar e todo mundo se matou? Ainda matou seus filhos. Aquele cara meio doido da cabeça, lá dos Estados Unidos, aqui no como é o nome? Panamá, né? Às vezes passa de pai e filho, às vezes se desenvolve por ele mesmo, entendeu? Aquele cara lá da Alemanha, ele tem um carisma incrível. Então, ele encantava as pessoas. Né? Deus usou a Babilônia para punir Israel, que foi avisada por Jeremias e se converteu. Mas a Babilônia também se lasca no final. Mas isso é depois de quase 80 anos, 100 anos. Né? Isso é uma visão religiosa judaica. Mas assim, os judeus se deram muito bem na Babilônia. Né? Daniel foi rei, Daniel foi príncipe, Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendeu? A visão religiosa, que Deus lascou mas a visão geral é o seguinte, que um reino se levanta, depois outro cai. Entendeu como é a coisa? Quem era mais errado, Israel ou a Babilônia? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, era totalmente errado. E como é que Deus ia usar o errado para punir o menos errado? Era o sujo punindo o mal lavado. Então isso é uma visão religiosa, eu respeito. Mas existe algo a mais. Se levanta um político da Baixa da Égua, da casa não sei de quem... Aí ele tem aquele carisma. De vereador ele domina. Eu já vi gente fazer isso. De vereador ele dominou o estado todinho.
Ele falava, todo mundo, eita, que coisa boa, ele fez, até mijar, meu amigo. Você acredita que eu acompanhando esse político, ele mijava no banheiro, a mulher não queria dar descarga mais? Você está pensando que é mentira, Aí eu falando isso com o senhor, aí o senhor disse, por que ela não manda? Porque ela não bebe o mijo dele. Mas é um tipo de fanático, é um tipo de energia. Entendeu? É um carisma. O que é um carisma? Poder. A palavra original é carisma. Então, quando Nabucodonosor ficou doido, virou um lobisomem, quando ele voltou a cabeça dele, a turma estava toda para obedecer ele. Todos, mulher, filho, estava tudo para obedecer ele. Um cara desse, ele tem que ter um carisma, mesmo ele sendo um cabo safado. Entendeu? É porque, na verdade, às vezes assim, os bonzinhos, os bonzinhos, isso é a linguagem religiosa. Mas a linguagem que eu acho mística é essa. É que o Nabucodonosor tinha energia. Veja aí, ele mandava matar, ele mandou matar o povo de Deus, mandou matar Sadraque, Mesaque e Abednego, mandou matar Daniel. Tá entendendo? Aí isso aí acontece na igreja, o cara solta um peido, aí o pastor diz, quem soltou peido vai ser punido pelo Senhor e Deus vai matar, tal. Isso é uma visão religiosa. Mas você também pode encontrar no texto sagrado uma visão quântica. Qual é a visão quântica? É que esse carisma, ele muda o mundo. Aquele cara da Lili, ele era filho do Lelá, e da Alemanha. E aí ele, em 1940, ele encantou um país inteiro. Um homem pode encantar um país inteiro. Aí encanta para o bem ou encanta para o mal. Os chamados encantadores de serpentes. Esse carisma pode manifestar num pastor bom, e esse pastor bom levar você para Deus, e esse carisma pode apresentar num pastor doido, que é aquele pastor John, que quantas pessoas se mataram e mataram seus filhos, ele mandou matar, e os caras, você matava seu filho se um pastor mandasse você matar? Mas ele disse, Satanás, não sei o que lá, matem seus filhos, a turma matou. É um tipo de encantamento que dá na cabeça, que dá na cabeça do cara, entendeu? Seria um tipo de elevação do DNA. Como é que Deus ia punir Israel com um cara pior do que Israel? Né? Talvez sirva para isso mesmo, mas houve alguma coisa, que esse cara subiu e não caiu. Nabucodonosor morreu rei. Nem Deus matou Nabucodonosor. Deus não puniu Israel, por que não puniu Nabucodonosor? Então assim, agora vem um filho, o filho é do mesmo jeito. Seria um tipo de encantamento. É o chamado oratória hipnótica. Essa oratória hipnótica é muito produzida na China. Tem cara lá que hipnotiza 10 mil pessoas. Isso acontece nos shows de rock. E encanta as pessoas. O poder, coloque aí no nosso canal assim, ó, o poder político está ligado ao DNA mais do que você imagina. Isso é uma tesão que dá nas pessoas. As pessoas ficam com tesão de obedecer, de ouvir você. Porque uma mulher dá um beijo num homem, diz, não dou não, que eu sou santa. E no outro ela se arreganha. Energia. Às vezes o cara mais feio, menos futuro. Eu não quero esse doutor não, esse doutor é muito chato, ele me pediu um beijo, isso é bula. E ele buliu com eu. Aí chega um cara, gatinha, me dê um beijinho aí, minha irmã, tome, eu dou. Aí é energia. Como é que um traficante, dentro de uma máxima, controla os seus súditos? Encantador, encantamento. O poder está ligado a encantamento. Quando há um encantamento no ar, você aumentando impostos, a turma, glória a Deus, está aumentando impostos, glória a Deus, nós vai se lascar tudinho, eita, glória a Jesus, fica tudo animado. E quando não dá encantamento, o cara dá o sangue e a turma, né? Poder hipnótico, essa turma sabe o que está falando. A gente está pensando que é brincadeira. Essa turma usava poder hipnótico na Alemanha. Até hoje tem seguidores. Aqui na minha região tem um tal de Borboleta Azul, que era um doutor, era um professor, ele encantou as pessoas. Até hoje tem gente encantada por ele. Ele morreu, a estrutura da igreja dele, chamada Borboleta Azul, caiu,
E ainda continua súdito dele hoje, é um tipo de DNA. É como se o cara fosse faca na caveira, ou fosse uma soma, tivesse uma raiz aberta, entendeu? Existe o poder da atração, mas esse poder da atração pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Se esse poder da atração se manifestar num grande estadista, então ele transforma a nação numa maravilha. Se fosse manifestar no filho da Lutes, ele acaba com a nação e a turma, eita, estamos se acabando, a guerra destruiu tudo, os prédios estão todos destruídos, eita, coisa boa. Quando eles vêm se acordar, você está me entendendo? Ai, fulano está fazendo guerra, coisa boa, ai, os prédios estão todos destruídos, os meninos estão todos fora, mesmo monte de gente morrendo, o cara está encantado, velho. Isso é uma força de persuasão, é encantamento. Eu posso falar mais sobre isso. O nome disso é oratória hipnótica. Isso é produzido pelo Vril. Existe o poder do Espírito Santo, existe o poder da palavra que entra nas suas juntas e medulas. Agora, esse poder você também pode usar para o mal e pode usar para o bem. Quem tem, usa. Apenas um hino, uma música pode levantar você. Sim, mas pastor, eu gosto tanto daquela pessoa, larila, uiá, laria, ui, ai, ui. É o poder da atração. Aí o cara diz, é o poder de Jesus. Sim, é o poder de Deus, mas isso tem. Por que o abestalhado da Silva, que mora lá no buraco, não faz isso? Como é que um pastor com 40 anos domina o mundo todo e outro com 40 anos não sai do sítio? DNA, tá? Mas não é o mesmo Jesus, não é o mesmo Deus. Eu conheço pastores que faz 40 anos estão no sítio, não sai de uma carroça de burro, agora comprou uma moto. Mas eu conheço pastores que com 40 anos dominam o mundo. Ou Deus está com um e não está com o outro, ou existe algo a mais. Eu acredito que existe algo a mais, e é um tipo de sacerdócio, um tipo de poder. Do mesmo jeito que Murra encantou as multidões no filme da Múmia, existe isso, para o bem e para o mal. Isso acontece também entre homem e mulher. A mulher, ai, esse caninho pediu um beijo a mim, isso é uma bula, isso é bullying. Eu, na minha boquita, eu nunca faço isso. Aí vem outra aí, doidinha, se entrega toda. Por quê? Borogodó, que o cara falava aqui no Nordeste, é uma energia, velho, é uma energia. Ai, o doutor pediu, mas não dei, tá? Mas isso aqui eu dei até o céu. E foi? Foi. Ou seja, encantamento, isso acontece na política, na religião, acontece para o bem e acontece para o mal. Vamos lá. Aí diz assim, e foi tirado dentre os homens, o seu coração foi feito semelhante a animal, e a sua morada foi com jumentos montaneses, fizeram-lhe comer erva como um boi, e do orvalho do céu seu molho se molhou o seu corpo, até que aconteceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e que quer constituiu sobre ele. E tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração ainda, sabendo disto? Então, Belsazar viu o pai, acontecendo tudo isso com o pai, mas o coração dele era duro, né? E te levantaste, aqui mostra uma ação de Deus, mas a ação de Deus é limitada no mundo. Por quê? Porque mundo é mundo. Se a ação de Deus fosse completa no mundo, o mundo seria o céu. Entendeu? Segredos espirituais, né, pastor? Acho que é sedução e encantamento. Existe sedução e encantamento das cobras. Eu não estou dizendo a você. Já houve isso. Isso acontece, olha. Mulher e criança é quem identifica essa energia. O político que agradar mais uma mulher e a criança, ele ganha. Ou, né, teco-treco. Mas aí existe um encantamento de serpentes, né? Existe erro, existe tanta coisa, né? Mas o encantamento de serpente, basta ele 5, 10 minutos fazer, vou conversando com você, aí você... Isso eu posso falar mais coisa para você, tá? E se levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença o vaso dele, e tu, e teus senhores, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinhos nele. Além disto,
deste louvores a deuses de ouro e prata. Então, vamos lá. Se levantou, aqui diz assim, e se levantaste contra o Senhor dos céus, foram trazidos à tua presença os vasos, tal, concubina, beberam, tal, e você não glorificou a Deus, certo? Então, dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu este escrito. No caso, veio de Deus, não quer dizer que seja a mão de Deus. Eu acredito que é a mão de Miguel. Este, depois, o escrito que se escreveu, Nené, Tekel, Ufassim. Ou seja, é uma sentença. Mené, Tekel, Ufassim. Esta interpretação é daquilo que está. Mené contou Deus o teu reino e acabou. Ou seja, contou, não é cortou, é contou Deus e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Era um juízo, tá vendo? Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medo-persa. Então, mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe puseste uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele o que havia de ser o terceiro no governo do reino. Mesmo Daniel dando uma sentença ou interpretando uma sentença muito negativa para o cima do rei, o rei cumpriu a palavra com Daniel. Vestiu ele de púrpura, colocou ouro no pescoço dele e ele foi o terceiro do reinado do rei. Naquela noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Então, também nós não sabemos como é que foi morto Belsazar, né? Ele foi morto. Agora, morto por quem? Quem é que comenta aí? Quem é que comenta? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Ok. Nós não sabemos como é que o rei Belsazar morreu, né? Vamos ver aqui, né? Era o filho mais velho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Belsazar. Como é que ele morreu aí? Você dá uma olhadinha aí pra gente saber? Ele foi morto, né? Isso foi uma sentença. Agora, se ele foi morto por homens, se ele foi morto por Deus, se ele foi morto pelo anjo, né? Acho que foi a mão do anjo Gabriel. Eu também acho que foi a mão do anjo Gabriel que escreveu, né? A pessoa nasce com isso, consegue por os dois. É chamado carisma. A pessoa consegue, mas a maioria deles já nasce com isso. É aquele rapaz que todo mundo quer conversar com ele, aquele rapaz que senta no canto e todo mundo vai pro lado dele. Ele caiu duro, foi, pastor? Não sei. Eu quero que vocês me digam isso aí. Eu não me lembro, não. Aí entrou o rei Ciro, o rei dos medo-persas, né? Aí, deixa eu ver aqui. Eu tô dando uma olhadinha aqui para ver se eu acho, né? Ele regeu por 17 anos, né? O reinado. Do seu pai. Mas não, a morte dele... deixa eu ver aqui como ele morreu, né? Deixa eu ver aqui. O rei Belsazar foi o governante da Babilônia que morreu em decorrência à invasão da cidade pelos medos e pelos persas sob o comando de Ciro. Então, naquela mesma noite, pronto, chegamos aí. Naquela mesma noite, Ciro, governante dos medo-persas, invadiram a Babilônia e mataram ele. Olha! Tá vendo?
Olha, então ele morreu de morte morrida, né? Porque tem morte matada. Tem a morte morrida e a morte matada. A morte morrida é quando o cara morre mesmo de algum problema. Mas aí foi o rei Ciro, que daqui a pouco vem a história do rei Ciro, no capítulo 6. O rei Ciro faz os mesmos erros de Belsazar e de Nabucodonosor, mesmas coisas, né? E Dário, o Medo, ocupou seu reinado, sendo a cidade de 72 anos. Sendo da idade de 72 anos. Essa idade de 72 anos, eu não sei se é Dário ou se era Belsazar. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 72 anos. Então, Dário já tinha 72 anos quando assumiu a Babilônia. Então, o rei, filho de Nabucodonosor, morreu com a invasão medo-persa do rei Ciro. Aí agora, no próximo capítulo, iremos estudar o rei Ciro, né? Morreu de causas naturais? Não, ele foi assassinado pelo rei Ciro. Veio um outro rei e dominou ele, naquela mesma noite, né? Ok? Agora, o texto deixa uma situação um pouco difícil, porque Daniel foi vestido de púrpura, colocaram ouro no pescoço dele, proclamaram a respeito dele que ele era o terceiro governante do reino, mas naquela mesma noite Belsazar foi morto. Você está entendendo? Eu não sei como é que foi essa passagem, né? Belsazar tinha 72 anos, eu não sei se era Ciro que tinha 72 anos, eu não sei se era Belsazar. Aqui está falando que Dário, né, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 72 anos. Eu acho que é Dário que tinha. Depois vem o filho dele, né? Ok? Aí esse livro tem uma parte mística e tem uma parte histórica. A parte mística é essa mão aí escrevendo na parede. Possivelmente o anjo de Israel, porque agrediu o anjo de Israel, né? Agrediu ou seja, desrespeitaram os objetos de ouro do templo, né? Você está me entendendo? Outro rei invadiu e matou ele. Agora eu não sei como é que Daniel foi colocado como terceiro governante, se isso foi na mesma noite, o rei morreu. Talvez tenha sido na mesma hora que ele tinha sido colocado como o terceiro governante da Babilônia. Então Daniel quase não governou nessa parte aí do Belsazar, não. Porque na mesma noite ele já morreu, o reino caiu e um novo reino foi levantado. E aí o livro continua místico, aí vai vir as visões de Daniel, vai vir e tal. Esse rapaz aí que escreve na parede, eu acredito que é um anjo da parte de Deus e tenha sido Miguel. Porque Miguel é o anjo de guarda de Israel. Por algum motivo, Miguel estava legalizado a punir o rei. E ali houve esse aviso, né? Ali foi um aviso, né? Para mim, Daniel não aceitou as honras de Belsazar. Mas o texto diz aqui, ó. Aqui, ó. O texto diz, ó. E mandou Belsazar vestir a Daniel de púrpura e de linho, lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele o que havia de ser o terceiro governante. Então, possivelmente, na mesma festa, na mesma hora, ele foi proclamado, colocaram roupa e tal, deram honra, mas não deu tempo não. Veio aí o rei Ciro, mas ele mesmo assim manteve o poder, porque o rei Dário matou Belsazar, tomou a Babilônia e manteve as lideranças, manteve a estrutura da liderança, que era uma liderança mundial, né? Ele manteve a estrutura da liderança. Tem alguma pergunta? O alvo era só o rei, você matou o rei, o resto você domina, tá entendendo? Você vai controlando, né? Ele aceitou sim, porque ele foi vestido, ele não queria, mas quis, entendeu como é a coisa? Porque ele podia dizer, não, eu não vou vestir isso, eu não vou botar esse colar de ouro, mas botou. Foi honrado, ele foi proclamado. Agora ninguém sabe que hora da noite houve, se houve 7 horas da noite, meia-noite mataram o rei. Então o rei, isso foi uma emboscada, eles entraram, não foi aquela guerra, 50 mil homens de um lado, 80 mil homens do outro, não, foi uma emboscada nos palácios à noite, né? Ok? Agora vamos para o capítulo 6.
amanhã, não, domingo, estaremos no capítulo 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem alguma pergunta? É o capítulo 6, né? Aí vem o rei Dário, com 20 príncipes, que estivesse sobre o trono reinando. Ele reorganiza o reino da Babilônia, e Daniel continua no meio, Daniel continua entre os nobres. Porque Daniel pode dizer, eu não aceito nada, eu vou morar debaixo da ponte. Não, ele continua entre os nobres. E aí, tá entendendo? Então Daniel, o rei Dário, não derruba Daniel. Certamente o rei Dário disse, não, quem é sabido aí? É fulano, ciclano e beltrano. Quando você é sabido, os outros reinos não tiram a sua autoridade. Vamos citar um exemplo, bora? Quem foi que governou o cara que foi para a Lua? Como é o nome? A ONU não, como é que foi? A NASA. Quem governou a NASA por toda a vida? Quem foi? Um dos principais alemães da época da guerra. Não era para ele viver lascado? Ele dominou um orçamento maior do que Minas Gerais, maior do que a Paraíba. Ele era faca na caveira, ele era o homem dos foguetes. Como é o nome dele? Bonito, lindo, morreu com 60 e poucos anos. Ele era cria do palácio alemão. Ele participou da guerra, ele fez os foguetes V1 e V2. Ele criou os foguetes. Então, quando os americanos venceram a guerra com os russos, então os americanos pegaram os cientistas todos, inclusive ele, Von Braun, né? Von Braun Como é o nome dele? Von Braun, deixa eu ver aqui. Von Braun. Será que é ele? Não, presidente da NASA por muitos anos. E esse nome NASA parece muito com outro nome, né? Presidente por muitos anos. Qual é o nome dele? Cadê o nome dele? É Von Braun, se eu não me engano, né? É Van, porque o Van, né? Deixa eu ver se é Von Braun. Aqui, ó. Tal. Quem é que me ajuda aí? Ai, meu Deus, cadê? Deixa eu ver aqui. Olha ele aqui. Não é ele não. Esse aqui, ó. É Von Braun. Von, não é Van não. Van é de carregar comida. É Von, velho. Von. É Von. Aprenda a falar inglês. Isso não é inglês não, isso é alemão. Aqui, ó. Von Braun. Von Braun, ele era alemão de carteirinha. Nasceu debaixo do sovaco daquele cara. Mas os americanos deram a ele tudo o que eles quiseram. Morava bem, comia bem, um salário riquíssimo. Os judeus batiam em cima, porque ele foi chefe lá. O nome é Von Braun, V-O-N, Braun. Ou seja, o cara era super inteligente. Você acha que o rei Dário ia tirar Daniel? Não tirou, não. Ao contrário, Daniel virou governador ainda. Von Braun, em 1960, entrou para a NASA, onde desempenhou papel decisivo no programa espacial. Obrigado, Daniela. Von Braun, ele é o presidente da NASA pela vida toda. Ele só saiu porque morreu. O orçamento que Von Braun tinha era um orçamento igual a Alagoas, Maceió, igual a Paraíba, Rio Grande do Norte. Então era uma potência. E ele era aquele negócio de carteirinha. Ele era da guerra, ele veio da guerra, mas ele fazia parte de um projeto chamado Clipe de Papel. Paperclip. Estudei inglês, menina, Claypopip. O Claypopip pegava todos os cientistas que perderam a guerra e colocavam em destaque. Assim aconteceu com Daniel também. Tá bom? Então amanhã, se Deus quiser, iremos para o livro de Daniel, capítulo 6. Tem muitos mistérios. Amém?